E se eu te dissesse que para trabalhar no mercado de afiliados com marketing digital, a coisa número 1 que você precisa não é necessariamente uma estratégia que vá fazer você ter resultados, que vá fazer você vender mais, não é um mentor maravilhoso ou uma mentora maravilhosa, não é um curso que realmente vai fazer você virar a chave. Na verdade, a coisa número 1 que você precisa ter é a sua mentalidade. Você acreditaria o que eu tô falando? O que eu vou te falar aqui agora nada mais é do que a minha própria experiência trabalhando com o mercado de afiliados, com o marketing digital e agora, com a criação de conteúdo. Seja aplicando estratégias que dão resultado, que deram resultado, ou seja, com aquela sensação de dando murro em ponta de faca, com a maior vontade de desistir do mundo. Mas não só eu falo isso com minha própria experiência, mas também observando pessoas de sucesso, os grandes players do mercado. Não só o que eles falam, mas o que eles demonstram através de atitudes que eles têm. Observe que pessoas de sucesso, ela tem determinados comportamentos que demonstram a mentalidade que tem por trás daquilo. E por conta disso, eu selecionei 3 formatos mentais, setups mentais que você tem que ter ajustados na sua cabeça. Não só se você quiser começar no marketing digital, mas se você quiser continuar. Se você realmente quiser trabalhar com persistência e fazer com que isso dê certo na sua vida. O primeiro setup mental que eu tenho certeza absoluta que você precisa ter é um setup mental de consistência. E consistência, galera, é você trabalhar independente de motivação. É você fazer o que precisa ser feito, executar, independente se você tá bem, se você tá mal, se você tá triste, se na sua cidade tá um dia chuvoso, um dia de preguiça, se tá um dia de sol. O setup mental da consistência é você agir independente de como você esteja. Óbvio que, e o que a gente vai pensar é o seguinte, o seu 100% ele não vai ser 100% todos os dias. É muito mais consistente você entregar, sei lá, um dia 100%, no outro dia 80%, no outro dia 30%, no outro dia 50%, no outro dia 60%, mas que você consiga manter um ritmo de execução do que você querer, por exemplo, executar 100% no primeiro dia, 100% no segundo, chega no terceiro você já entrega 70% e aí depois você desiste porque você acha que aquele 70% não é suficiente e porque aqueles 70% não vão fazer você chegar mais perto de onde você quer chegar. Então você se desmotiva e desiste. E a consistência também tem um outro efeito, que é de no dia seguinte você retomar as atividades, ainda que no dia anterior você tenha jogado tudo pra cima. Você tenha chutado o pau da barraca, no dia seguinte você vai lá buscar o seu balde e fazer o que tem que ser feito novamente. Teve uma publicação recente de Sobral, eu vou botar aqui o print da publicação dele que exemplificou perfeitamente o que eu tô falando. A respeito disso eu queria trazer uma experiência muito pessoal, assim, eu faço CrossFit e no final do ano passado, meio de novembro para dezembro, eu comecei a me desafiar a fazer um movimento que é muito difícil de fazer no CrossFit e que eu achava que eu tava zero preparada para aquilo, mas os meus coaches, eles me incentivaram a tentar, fazer para tentar conseguir alcançar esse movimento e fazer esse movimento antes da virada do ano, ou seja, antes, do dia 31. Então, eu aceitei esse desafio, topei, entendi que talvez eu tivesse mais ou menos pronta, eu ia testar, ia treinar todos os dias e testar para ver se eu conseguiria finalmente destravar esse movimento ainda em 2023. Incansavelmente, eu voltava naquela box todos os dias, não só para treinar o que eu tinha que treinar, mas para fazer exercícios que me fortalecessem ou que me ajudassem a destravar esse determinado movimento. Vou botar também o movimento aqui na tela. Então, todos os dias eu voltava, todos os dias eu fazia, todos os dias. Boxe, não vou dizer que 100% dos dias eu tentava, era tipo assim, dia sim, dia não. Eu tentava fazer alguma coisa relacionada a esse movimento. Não, eu vou conseguir. E aí tinha dia que eu ficava assim, 20, 25 minutos, 30 minutos a mais do meu horário do treino, porque eu tava com aquele foco de bater aquela meta. E o foco de bater aquela meta não só é importante por conta da minha relação com o CrossFit, de eu querer destravar aquele movimento, mas porque a mentalidade de acreditar no movimento, quando eu nem mesmo acreditava que eu era capaz de fazer aquele movimento, era importante pra mim. Então aquilo fez com que eu visualizasse que, na verdade, assim, ainda que eu não acredite, eu vou agir como se eu acreditasse para que eu avance, independente do resultado daquele movimento. No final das contas, eu não consegui fazer, mas acontece que quando nem eu mesma acreditava, eu tava lá treinando de novo, de novo, de novo. Então, é um movimento exatamente da consistência. Você vai estar lá fazendo, independente se naquele dia você tá bem, se você ainda acredita que aquilo pode acontecer ou não, mas se você tá comprometido com aquilo, no dia seguinte você vai, volta e tenta novamente. Olá, eu sou Hilária Castro, seja bem-vindo ao meu canal. Eu falo aqui sobre mentalidade, sobre hábitos e sobre mercado de afiliados.
afiliados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer trabalhar com isso e acha que o que eu falo aqui faz super sentido para o que você vive, para a forma como você precisa se portar diante desse mercado, já fica por aqui e já me segue nas outras redes sociais também, no Instagram e no TikTok. O segundo setup mental que você precisa ajustar o quanto antes, e esse é o quanto antes mesmo, é a questão da não comparação. Na internet, a coisa mais fácil que existe é a gente se comparar. Seja no sentido intelectual, seja no sentido financeiro, seja no sentido espiritual e religioso, seja no sentido estético. Então, alguém sempre vai ter um nariz mais bonito, um cabelo mais bonito, vai ter hábitos melhores, vai ser mais produtivo, vai ter mais dinheiro, vai ter uma família mais bonita, ou uma família mais feliz, ou um namorado ou uma namorada. Alguém sempre vai ter algo melhor do que você. E com acesso às coisas da internet e com o que as pessoas decidem mostrar, é muito fácil a gente se iludir achando que aquilo que a gente está enxergando de fato é a coisa. Então, o quanto antes, principalmente se você quer trabalhar no mercado de afiliados e com marketing digital, o quanto antes essa chavinha precisa virar, no sentido de que você sempre se proteger ou dar um jeito de evitar, dar um jeito de cortar a sua intenção de se comparar. Quando você sentir, der aquele sinalzinho assim de que você tá prestes a fazer isso. É uma linha bem tênue entre se comparar com uma pessoa e admirar uma pessoa. Então, admirar é ótimo, porque você usa aquela pessoa como parâmetro e você fala, não, se essa pessoa tem bons hábitos, eu também posso. Então, você olha pra você olha pra sua jornada e a partir disso você constrói os seus hábitos de acordo com a sua realidade, com as suas expectativas, com o que você quer. E aquilo sim faz sentido. Agora, a comparação é um momento que você olha pra si e você simplesmente se acha um bosta, se acha uma merda e você simplesmente joga tudo pra cima como se você fosse incapaz de construir uma vida feliz, uma vida agradável, ou de construir novos hábitos, ou de se tornar mais inteligente, ou de estudar, enfim. E essa não é o rolê. E dentro do mercado de afiliados, dentro do marketing digital, não é diferente, né? As pessoas usam muitos gatilhos mentais de persuasão que geram e que incitam a ansiedade. Então, principalmente quando diz respeito a X quantidade de dinheiro em X quantidade de tempo. Então, tem muitas pessoas que mostram, né, e que demonstram que fazem dinheiro num determinado período de tempo. Então, você usa aquele parâmetro, a tendência é, quando eu vejo aquilo, se a pessoa tá fazendo 10 mil reais em 3 meses, eu consigo fazer 10 mil reais em 3 meses. Talvez em 4. E aí, quando começa a bater 6 meses, 7 meses, 8 meses, que você não tá nem perto dos 10 mil reais, você olha pra você olha pra sua jornada e você se acha o quê? Que você é um bosta, que você é um incapaz, que não tem como você conseguir, ou que a pessoa tá mentindo. Enfim, inúmeras coisas você começa a pensar e aí vem a vontade de desistir, porque você fica com medo de continuar gastando dinheiro, de achar que aquilo é um sonho impossível de você alcançar. O que eu posso te dizer sobre isso é, se você quer de fato trabalhar com isso e se você não quer ser infectado pela comparação com esse tipo de resultado, não pegue uma amostra e use essa amostra como verdade, porque aquela é uma pequena parcela de um mundo que existe de afiliados em volta daquilo. É apenas uma pequena parcela. A segunda coisa que eu posso te dizer é, hoje existem aplicativos que forjam prints de venda, hoje existem inúmeras coisas que fazem com que você seja fisgado de uma maneira ruim. Então nem sempre acredite, observe sempre e ouça sempre quem trabalha há muito tempo na área, quem é uma pessoa realmente séria que você acredita no negócio, observe quem tem mais consistência e entenda que tipo de mentalidade você precisa ter para você continuar. Porque assim, se você pega aquela pequena amostra e você toma para você como uma verdade, você desmerece o seu trabalho, o seu tempo, a sua energia, o seu esforço. E é uma forma linda, bonita de você simplesmente desistir. Você olha pra você e fala, não dá certo, já tentei de tudo, um beijo, tchau, isso não é pra mim. E você volta a viver uma vida que você sabe muito bem que você não quer viver. Observa quais são os comportamentos que te levam a esse quase desistir e tenta minar eles e cortar eles, observando as pessoas que já estão no mercado há um tempo e o que é que elas falam, por exemplo. A comparação, ela é muito mais saudável quando é de você com você. Então, sempre olhe pra trás, a sua trajetória, o que você construiu, quem você está se tornando, é esse tipo de comparação que você precisa ter. O externo é nada mais, nada menos do que uma admiração. Usar o externo para te dar força, não para te botar para baixo, tá? Se você estivesse se botando para baixo o tempo inteiro por conta de comparações externas, tem alguma coisa aí que você está fazendo muito de errado, porque não desse jeito você só vai se afastar do que você realmente quer, dos seus sonhos,
do seu trabalho, enfim. E o terceiro e último, setup mental, eu acho que esse é talvez o mais complexo, vai ser um desafio para mim falar aqui nesse vídeo, porque esse setup mental foi o que eu mais demorei para entender. Porém, é extremamente valoroso. Se eu não me engano, eu comecei a abrir a minha mentalidade com aquele livro de Will, que vira e mexe eu falo dele. Então eu comecei a entender mais sobre essa questão com a leitura desse livro, que é a questão do merecimento, é o merecimento versus a autopiedade. De uma balança, tá? Uma gangorra que você vai botar de um lado o merecimento e de outro lado a autopiedade, a autovitimização. Foi difícil entender isso, então presta atenção. Durante toda a nossa vida, coisas acontecem com a gente que causam feridas. Tem feridas que são mais intensas e que são mais perenes que outras. Porém, temos uma tendência de nos autoflagelar, ou seja, se a gente tem uma ferida, algo aconteceu na nossa vida e a gente não cura da melhor maneira essa ferida, nós mesmos tendemos a cutucar aquela ferida e machucar de novo e de novo e de novo, de um jeito que aquela ferida não tem como sarar. Ela vai ficar sempre aberta o tempo inteiro porque você tá sempre se machucando novamente. Você tá sempre olhando para ela, sempre botando o dedo, sempre se machucando de novo. Voluntariamente você faz isso por anos. A gente costuma cutucar nossas próprias feridas por anos, às vezes 10, 15 anos. A gente ainda expõe aquela ferida como se a gente tivesse acabado de se machucar, sendo que não foi. A gente teve anos pra gente poder curar dessa ferida e seguir independente do que aconteceu, do que causou naquela ferida. A gente ainda tem uma marca, mas a gente segue a vida. Só que algumas determinadas feridas a gente não quer se livrar delas. Por que a gente não quer se livrar delas? Porque aquela ferida, estando exposta, nos protege de alguma forma. Evita com que a gente caia de novo naquela situação que machucou a gente. Vamos supor que a gente tem uma ferida aberta e a gente tem um caminho para passar. Se a gente acha que naquele caminho ali eu vou machucar de novo a minha ferida, eu vou entrar por aquele caminho? Não. Então nunca que eu vou descobrir o que é que tem do lado de lá, porque a minha ferida me protege para estar num bom lugar, para que eu nunca entre num caminho que tenha risco de eu me machucar novamente. Ou seja, uma ferida, que é uma coisa que te faz mal, te torna vítima. Você se enxerga de uma forma a se vitimizar para que você evite situações novas. Aquilo vira um escudo para você. Para que você evite, mas eu tô machucada, eu não vou entrar por aqui. A única pessoa que pode fazer você sair desse papel, tirar você desse papel de vítima e cuidar da sua ferida é você. Na medida que você cresce a sua mentalidade de que você merece passar por aquele caminho, você merece ter o risco de talvez se ferir de novo, talvez em outro lugar, você merece crescer, você merece curar a sua ferida e tentar novamente para que você caia de novo, inclusive, mas que você caia de novo de uma maneira mais fortalecida. Se você entende isso, você entende que você merece passar por aquilo tudo e que aquilo tudo faz parte, que tudo bem. Que tudo bem. Então você passa a olhar a sua ferida de uma forma, ferida que ela não precisa mais me proteger tanto. Então você sai de um papel de autovitimização, de autopiedade, de pena de você, com que você já passou, traumas do passado, e você olha agora a partir dali, você olha para frente, para que você mereça viver novas oportunidades e para que você mereça construir uma nova pessoa, construir uma nova vida, construa patrimônio, construa um novo trabalho, algo que você acredite, você merece. Por isso que na gangorra, naquela balança, tem o merecimento e do outro lado tem a autopiedade, a autovitimização. Por conta disso, na medida que você abaixa a autovitimização, você cria uma mentalidade maior de merecimento. E é nessa mentalidade de merecimento aqui que você tem que trabalhar. Porém, a dificuldade é você parar de se vitimizar, de você achar que porque coisas aconteceram no passado, você não merece coisas, você não merece tentar de novo coisas novas. Foi complexo entender isso, mas esse setup de merecimento foi uma coisa assim que transformou. Depois que eu entendi, eu falei, cara, quanto tempo eu perdi me vitimizando. E eu nem tinha noção que aquilo era uma auto-vitimização, era uma auto-piedade. Então, se você tá fazendo isso, cuida, observa, porque provavelmente isso tá te impedindo de dar passos aí em busca da sua evolução, da sua melhora, do seu progresso. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo qual é uma outra mentalidade que você também acha que é extremamente importante para afiliados, que fez realmente diferença para você se você trabalha nessa área. Então é isso, um beijo, até mais!